Bem, dando sequência, então, à nossa programação, o próximo palestrante, que eu tenho grande estima, é o professor Eduardo de Rezende Francisco. Ele é professor de carreira da Fundação Getúlio Vargas, pesquisador principal da FGV Analytics. O título da sua palestra é Longevidade, Geoanalytics, Inteligência Artificial no Novo Normal. Ele é professor de Data Science na Fundação Getúlio Vargas, Departamento de Tecnologia e Ciência de Dados, pesquisador principal da FGV Analytics. Ele é vice-coordenador da graduação de Administração de Empresas, também pela FGV, Escola de Administração de Empresas de São Paulo. É sócio fundador da GIS-BI, Grupo de Estudos e Fomento de Integração e Geotecnologias em Big Data, doutor e mestre em Administração de Empresas, bacharel em Ciência da Computação, pesquisador visitante do Departamento de Ciência da Informação da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, membro do Conselho Curador da Fundação SEAD. Eduardo, por favor, a palavra está contigo, fique à vontade, no final eu te repasso as perguntas do público. Excelente, Sapienza, muito obrigado por essa oportunidade aqui. A estima é recíproca, né? Eu e o Sapienza estamos nesse meio aí, muitos dos que estão conosco aqui, né? Já numa trajetória longa, então é sempre um grande prazer estar junto com ele aqui e nesse evento super prestigiado, né? Que tem a oportunidade aqui de conversar com vocês. Bom, eu vou compartilhar minha tela com vocês. A minha ideia é usar uns slides aqui de pano de fundo. Deixa eu voltar aqui. E em algum momento também mostrar uma aplicação para vocês, bem ligada ao tema que eu trouxe para falar com vocês aqui, da longevidade, né? Isso faz parte de uma linha de pesquisa bastante importante em termos estratégicos para a Fundação Getúlio Vargas atualmente. Então, a gente tem até um título bem provocativo aqui, Geoanalytics e Data Science no Novo Normal. Bom, o Sapienza já me apresentou, fica aqui para vocês o meu e-mail. Em algum momento eu coloco ele no chat também, quando a gente abrir para perguntas, tá? E tenho, através aqui do Sapienza e toda a organização do evento, esse material vai estar à disposição de vocês também. Bom, esquentando um pouco os motores, eu sei que para a audiência super conceituada aqui, eu vou, na verdade, só reforçar o que todo mundo já sabe, né? Mas a questão de um panorama de volume de dados da internet, acho que é sempre bom colocar. Esse quadro, para quem nunca viu, é uma grande surpresa, o que acontece na internet por minuto, né? Essa é a versão 2020. E agora, em seguida, a versão 2021, né? A gente tem aqui o e-mail como ainda o número maior que aparece nesse slide, né? Por uma questão de cultura, né? Organizacional, as pessoas se comunicam por e-mail já há mais tempo do que as outras mídias e os outros meios de comunicação, né? Bem antes de redes sociais e outros sistemas de mensageria mais recentes, né? Mas algumas redes entraram aqui, né? Desde 2020 a gente tem a fatia do TikTok, né? Aparecendo aqui, por exemplo. Enfim. E o que é importante a gente trazer, né? Até em questionamento se a fonte dessa informação é o Gartner Group de 2004 ou não, mas isso é o que menos importa. Mas daquele turbilhão, dessa multidão de dados que estavam ilustrados no slide anterior e que fazem parte da nossa vida cotidiana, corporativa, é que 70% a 80% de tudo isso tem um componente espacial, fundamental. A pergunta onde está meu cliente, onde está o meu fornecedor, onde está o meu concorrente, para onde eu devo expandir a minha operação, onde está o meu contribuinte no contexto da gestão pública, é uma pergunta fundamental para subsidiar decisões, né, de pequeno ou grande impacto, né? E a geografia, por conta disso, é o que possibilita essa integração de tudo, né? Coisas que não foram planejadas para serem integradas podem ser integradas porque elas convivem num contexto geográfico, né? Então, isso vale para dados, obviamente, mas vale para processos, isso vale para sistemas. Então, a geografia permite essa integração e a geografia, através da perspectiva, né, super intuitiva de um mapa
nos permite ter uma visão integrada, sistêmica, do que é importante para a gente tomar boas decisões, né? A gente concebe ou se utiliza dessa geografia em sistemas de suporte à operação, os famosos sistemas de informação geográfica, que vocês conhecem muito bem. Geomarketing é uma palavra que surge aqui, né, no contexto mais de negócios, tentando trazer um público ainda alheio a esse contexto. E o que eu vou procurar falar para vocês, talvez com um pouco mais de detalhe, em alguma medida nessa fala, é usar dessa geografia dentro de modelos preditivos, né? Que a gente chama, por um lado, de estatística espacial, em modelos que você não precisa de estacionariedade espacial, por exemplo, e, por outro lado, principalmente em projetos ligados a ciências naturais e outros, geoestatística, né? Que são duas áreas bastante diferentes, que têm nomes aparentemente iguais, né? Estatística espacial e geoestatística. E a facilidade que a gente tem, eu vou falar de estatística espacial para vocês, né? Incorporando a geoinformação nos modelos preditivos, a gente consegue vencer um desafio que a ciência econômica aplicada ou a gestão, de maneira geral, vem tentando vencer já há um certo tempo, que é incorporar variáveis de comportamento nos modelos, porque o seu lastro geográfico, né, por onde você anda, diz muito sobre você, indivíduo. E você trazer essa lógica de onde você mora, onde você trabalha, por onde você transita, para os modelos de previsão de qualquer natureza, né, modelos de renda, de crédito, de modelos de risco em geral, né, normalmente faz com que você melhore muito o poder de explicação dos modelos. Então, é nesse sentido uma excelente utilização da estatística espacial, né? No estudo que acompanhou aí grande parte da minha trajetória no passado e que eu estou doido para revisitar ele quando a gente tiver o censo 2022 agora, né? No ano que vem, é esse aqui. É um estudo de utilização do indicador alternativo, especificamente consumo de energia elétrica. Trabalhei muitos anos na distribuidora de energia elétrica da Grande São Paulo, a antiga AS Eletropaulo, hoje é do grupo Enel, né? Enel São Paulo. Usar o consumo de energia elétrica para explicar a variação da renda. Esses pequenos polígonos que vocês estão vendo são as áreas de ponderação do censo do IBGE. Esse mapa que vocês estão vendo aqui com destaque é o mapa do município de São Paulo, tá? E o poder de explicação aqui é altíssimo, né? Estamos falando de um coeficiente de determinação, não, R², de 97%, aproximadamente. O que abre um panorama de uso do consumo de energia elétrica como um indicador substituto da renda, com a vantagem de que essa informação a gente tem periodicamente, mensalmente disponível, sem ou com baixo custo adicional, provido pelas próprias distribuidoras de energia. Então, esse é o primeiro ponto que eu quis trazer para vocês aqui, né? Bom, por que da perspectiva geográfica? Nesse slide, acho que ele é bom para convencer um público que ainda não tem a vivência como vocês todos aqui, né? Então, não preciso convencê-los de que todas essas possibilidades aqui, né, de perspectivas, se integram intuitivamente, né, através do espaço geográfico, né? Então, isso já convence qualquer um, né, num contexto de projeto, a utilizar essa perspectiva, né? E na visão talvez mais atual de Big Data ou Big Data Analytics, a gente percebe a dimensão geográfica como fundamental para vencer o desafio da integração de dados, né? Vejam que na perspectiva de integração de dados, quer seja física ou principalmente lógica, a gente tem a dimensão espacial, né? A dimensão temporal já é inerente aos sistemas de informação já desde o princípio, né? É mais simples de lidar. Já a dimensão geográfica sempre foi uma coisa ilustrativa até certo instante. Hoje não. Ela é totalmente fundamental e eu vi pelas palestras que me precederam aqui a importância da integração de dados, a questão da INDE, né? Você usar padrões para fazer com que isso aconteça de forma sustentável daqui para frente, metadados subsidiando essa integração, etc, etc. E também do lado
do consumo dessa informação, que depois gera um ciclo virtuoso, né? O consumo gera insights que geram novos dados, que retroalimentam o sistema. Você vê a perspectiva geográfica se integrando a painéis como dashboards, etc., sistemas mais especialistas e tal, né? Enfim, esse é o grande quadro do que seria talvez o Big Data. Indo para o contexto da longevidade, que é o que me interessa falar mais fortemente com vocês, né? Vou trazer um contexto diferente, né? Eu vou parar de falar um pouquinho de gel e daqui a pouco a gente volta, né? Mas a gente tem visto de uns tempos para cá, e com o Covid isso só se acentuou, né? Várias oportunidades de projetos na área pública ligados à saúde e assistência social, tá? O Covid, em particular, trouxe a necessidade, né, para todos nós, uma mudança nunca antes vista na sociedade como um todo, né, da gente adaptar minimamente ou criar, talvez, quando não existente, indicadores específicos para a gente tratar desses casos, né? Em particular, pensando na população mais idosa, né? Ressignificar uma série de conceitos, né, que já vem de muitos anos para cá, do que a gente entende por velhice, do que a gente entende por aposentadoria, né? Hoje, uma pessoa de 60 anos de idade é uma pessoa, talvez, na sua melhor condição profissional, o que há 50 anos atrás era uma pessoa já aposentada. Então, tudo isso, né, a sociedade vem mudando e o conceito de longevidade vem mudando, né? Isso passa por uma série de impactos econômicos, sociais, enfim, né? E de avaliação de políticas públicas. Hoje a gente deve se preocupar em atender uma população que dura mais do ponto de vista profissional, em termos de utilidade, e adaptar os programas e políticas públicas a isso. E existe uma oportunidade bem específica, que são os conselhos municipais do idoso. É algo que já vem à disposição da sociedade, dos municípios, já há algumas décadas, e ainda não é plenamente utilizado por todos eles. Tá? Bom, a gente vê, ao mesmo tempo, grande potencial de pesquisa na área, né? Em healthcare, como áreas que vêm liderando talvez a conversa sobre o que a gente entende hoje por geoanalytics integrado à inteligência artificial, o famoso GeoAI, né? Então, deixo para vocês aqui algumas referências sobre o assunto, tá? Que pode ser de interesse para vocês, né? E aqui está talvez uma oportunidade, detalhando isso um pouco mais, tá? Primeiro de tudo, né? Segundo muita gente, né, a própria ONU definiu o século XXI como o século do envelhecimento. A gente vê a expectativa de vida mais do que dobrou em 100 anos. O número de idosos hoje no mundo já é superior ao número de crianças, isso desde 2018. Tá? Em 2050, teremos 1 a cada 4 pessoas serão consideradas idosas na Europa, daí estamos falando em 65 anos ou mais, né? E essa população, em particular, vai triplicar. Aliás, desculpa, os 80 anos ou mais, população de 80 anos ou mais, vai triplicar até 2050. Né? Então, isso mostra a importância da gente prestar atenção nesse assunto. Né? Além do século do envelhecimento, a década de 2021, que começa agora, é a década do envelhecimento saudável. Então, há uma série de projetos que a ONU vem liderando ou vem apoiando, que integram toda essa visão e preocupação com os tais famosos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, os SDGs. Outros sinais, talvez mais próximos a nós, e assim bastante pragmáticos, né? Uma grande empresa brasileira, como o Itaú Unibanco, adicionou em 2021 também envelhecimento a seus compromissos sociais. O Itaú tinha 8 compromissos sociais, né? O Itaú Social, que é uma bandeira bastante forte do grupo Itaú Unibanco, agora adicionou o 9º compromisso social, que é o envelhecimento. Né? Isso tudo que eu falei, mais os números específicos do Brasil, transformam esse assunto num baita desafio social, econômico e demográfico daqui para frente, no mínimo. Né? A gente vê uma série de oportunidades, principalmente o que a pandemia trouxe, né? Eu gosto muito dessa frase aqui: a população idosa, por conta da pandemia, deixou de ser invisível para virar protagonista em larga medida, né? Então, hoje a gente
tendo que voltar. Agora a gente já está em migração para o novo normal, né? Mas de 1 ano e meio para cá, a gente teve que voltar para as nossas casas para continuar trabalhando. Então, o estudo, o trabalho e a família passaram a conviver em um mesmo ambiente e a gente teve que tomar conta com muito mais cuidado, até por conta do que é o Covid-19, da população mais impactada de início, que é a população idosa. Então, tudo isso, ao mesmo tempo, agora trouxe esse cenário para ser, talvez, amplamente estudado, né? Como uma baita oportunidade de pesquisa, né? Porque tem uma série de efeitos cruzados. Escassez de trabalhadores, crescimento econômico ficou mais lento por conta da Covid e dos desdobramentos, né, que os diversos governos nacionais e subnacionais nos diversos países sofreram, e o Brasil foi um caso, tem sido um caso diferente, né, até por um desalinhamento entre governo federal e governos estaduais, etc, etc. Isso causa impactos em sistemas de saúde, causa impacto no sistema de previdência, né, que já vem sendo discutido, né, desde antes da pandemia, muito antes da pandemia, né? E a questão do Conselho Municipal do Idoso, o Conselho do Direito da Pessoa Idosa, Fundo do Idoso, uma série de recursos que estão aí à disposição, precisando ser efetivamente utilizados e apoiados em indicadores que permitam a gente fazer bom uso deles, né? E essa é a oportunidade que eu trago aqui para a discussão com vocês, né? Usando essa perspectiva geográfica, e ainda mais adicionando a perspectiva da inteligência artificial, a gente pode, talvez, subsidiar melhor o uso desses recursos, né? Que indicadores são necessários serem criados ou ajustados para entender a complexidade desse fenômeno e, principalmente, entender o quanto ele mudou com o advento da pandemia, né? Será que, além disso, como é que a gente pode se valer daqueles métodos de estatística espacial para verificar se há influência de alguma dinâmica espacial em algum desses fenômenos que estão dentro dessa complexidade de cenários que possam auxiliar o gestor público ou o pesquisador, enfim, quem estiver preocupado em entender e gerir esse contexto no que a gente está falando. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês agora, né? Um sistema que a gente tem trabalhado, que está à disposição de quem tiver interessado em pesquisas disso tudo. Então, o que eu vou mostrar agora para vocês fica à disposição de quem quiser depois conversar mais sobre o assunto, tá? A gente tem hoje esse sistema em utilização por algumas prefeituras no Brasil, tá? Mas além de entidades de pesquisa e tal, né? Então pode ser de interesse nosso cruzado aqui, né? Mas o que a gente fez foi talvez compartimentar uma série de indicadores e criar novos para o tema guarda-chuva envelhecimento populacional, tá? Então criamos essas dimensões de avaliação, cada qual subsidiada por uma série de indicadores, tá? E todos eles são públicos, tá? Alguns atuais, alguns nem tanto, né? A gente sofre um pouco com a questão do atraso do censo demográfico, né? E é a plataforma Longeviver. Então, essa plataforma eu quero mostrar rapidamente para vocês. Eu já deixei ela disponível aqui. E eu não sei se o Sapienza está me ouvindo aqui por voz, mas eu queria perguntar para ele, não pode ser município grande, tá? Tem que ser um município pequeno. Então, eu vou entrar aqui no sistema que a gente chama de Observatório de Municípios, que está dentro da plataforma Longeviver, e eu quero que o Sapienza possa me dar o nome de um município que ele gostaria de consultar. Qualquer município do Brasil. Varre-Sai. Sensacional. Vamos ver se eu sei escrever isso aqui. Eu me lembro bem com hífen. Varre, varre de varrer mesmo. Com varre, E? Ah, tá. traço, sai. Aí. Apareceu. Varre-Sai, no Rio de Janeiro. Por que esse município, Sapienza? Eu acho esse nome ótimo. Sensacional. Tem vários municípios no Brasil que têm um nome muito curioso, né? É o caso aqui de Varre-Sai. E olha só, o que apareceu para vocês aqui, né? Vejam que esse sistema tem um mapa, tá? Então o mapa não é assim tão protagonista do sistema em si,
Acho que o grande valor que a gente percebe pelos usuários desse sistema é o conjunto de indicadores e a lógica de benchmarking, que eu vou mostrar rapidamente para vocês. Mas o mapa surge como um elemento importante. Então, aqui está Varre-Sai, dentro da mesorregião, dentro do estado do Rio de Janeiro, em que fica a Varre-Sai, tá? Daqui a pouco aparece o nome dessa mesorregião. E aqui vocês têm aquelas caixinhas que apareceram lá nos slides anteriores, das dimensões de avaliação da longevidade, estão aqui aparecendo em cinza, né? A primeira fotografia que aparece são indicadores, né, gerais sobre o município, dando destaque principalmente para a questão da população mais idosa, né? Então, eu consigo saber qual que é a população estimada em 2019. Estamos para atualizar aí com números de 2021, recém-lançados pelo IBGE, para Varre-Sai, para todos os municípios do Brasil. Aqui tem um gráfico típico de radar, que vocês conhecem, mostrando como está o município de Varre-Sai nas diversas dimensões, comparando com o estado, né, no caso o estado do Rio, que é o pontilhado, né, o contínuo azul é Varre-Sai, e o top 500, então os 500 melhores municípios do Brasil, no conjunto desses indicadores, são a linha verde, a média deles. Tá? Veja que o estado do Rio, como um todo, está à frente da média nacional na dimensão conectividade, né? Para esse indicador, né? Por exemplo. Mas o Varre-Sai, às vezes, está um pouco acima, às vezes está um pouco ou muito abaixo do Rio de Janeiro como estado. Tá? E a gente pode ter essa visão comparativa aqui, dimensão a dimensão. Então, eu vou pegar, por exemplo, o Habitat, que compreende algumas variáveis, tá? Isso aqui é prerrogativa nossa, né? Então, nós criamos isso aqui baseado em estudos, tem um estudo do Reino Unido bastante interessante, tem um estudo do SEBRAP, feito no Brasil também, anterior ao nosso, que foi inspiração para o nosso. Mas, basicamente, percentual de área verde na área urbana, percentual de vias públicas com identificação, com iluminação, com pavimentação, tudo indicadores, né, de ambiente, literalmente, né, que fazem parte, né, do que a gente entendeu por qualidade de vida no contexto de habitat do idoso. E por aí vai. Também envolve clima, né? A questão de muita variância de clima como algo ruim, né? De maneira geral. Então, você tem dias muito quentes e muito frios coexistindo no mesmo ambiente, isso é ruim, né? Para o idoso, e por aí vai, né? E a gente vê como estava Varre-Sai dentro da mesorregião chamada Noroeste Fluminense, que são todos esses municípios que vocês estão vendo. Como é que Varre-Sai está para o Rio de Janeiro como um todo, e a referência nacional nesse item para municípios do porte de Varre-Sai é Santa Cruz da Esperança, que fica em São Paulo. Né? Varre-Sai tem menos de 50 mil habitantes, então é a comparação que a gente propõe. Né? Mas dá para você ver qualquer outro município aqui, né? Enfim. Né? A gente fez questão de pôr o pontinho dentro do polígono, porque a referência de municípios vizinhos às vezes é falsa do ponto de vista urbano, né? Porque você vê, de Varre-Sai para, nossa senhora, Porciúncula, acertei o nome? Acredito que sim. É isso mesmo. Varre-Sai para Porciúncula são municípios vizinhos, mas você tem algumas dezenas de quilômetros para ir da área urbana de um para outro, né? Então, são vizinhos, porém, nem tanto do ponto de vista populacional ou social, né? Então, o pontinho no centro do polígono é a sede do município, que tipicamente é onde está a prefeitura, onde está todo o entorno ali urbano original, né? Daquilo que depois virou um município, né? E a gente tem isso para outros municípios, etc, etc, né? E a gente tem para alguns municípios, tá? Eu não vou me ater muito a isso aqui, até porque eu quero mostrar outras coisas para vocês, mas essa plataforma originalmente era uma plataforma usada pelo secretário de Assistência Social, depois o de Saúde, né, por questão do Covid, a gente ganhou bastante força, a questão da saúde, né, como o usuário e muitas vezes o próprio prefeito, né, para ele poder saber, bom, onde eu devo buscar referências nacionais, o que foi feito em outros lugares que podem fazer com que o secretário de Varre-Sai ache que é legal conhecer para daí implementar, adaptar para as condições locais, por aí vai, né? Fui para a dimensão finanças, trabalho e renda, a dimensão conectividade, acho que é uma dimensão interessante de mostrar rapidamente, né? Varre-Sai está bem aquém
da média do estado do Rio, né? E a referência nacional em conectividade é Imbé, no Rio Grande do Sul, né? E a gente colocou aqui acesso à cobertura celular, acesso à TV por assinatura e acesso à rádio e livrarias, bibliotecas, etc., né? Jornaleiros e tal. Então, esse aqui é um tipo de aplicação, né, que eu quis talvez mostrar para vocês de partida. O que a gente tem para municípios relativamente grandes, né, municípios acima de 500 mil habitantes e todas as capitais do Brasil, é uma abertura intramunicipal também. Tá? Então, para São Paulo, capital, Rio de Janeiro, capital, por exemplo, não faz sentido ter uma visão só do município. Né? Você quer entrar na questão dos bairros ou distritos, etc. Então, tem essa abertura para Fortaleza, para Porto Alegre, para Campinas, para vários municípios grandes do Brasil. Né? Então, é a questão da plataforma, né? Como um subsídio para isso tudo. Tá? Tudo bem, tem algumas imagens sobre isso também. E tem um monitor COVID, né? Que é inevitável. Hoje a gente está cheio de plataformas mostrando dados do COVID, né? Que a gente pega lá do Brasil I/O, que é o do consórcio de veículos da imprensa, que centraliza essa informação. Então, tem uma visão histórica também, que chega no nível de município, né? Que é o que a gente tem publicado de forma mais fácil no Brasil. Bom, outra coisa que eu quero rapidamente mostrar para vocês são 2 estudos bem rápidos, não vou entrar em detalhes de nenhum deles, mas fica, talvez, para quem quiser saber mais, né? Que se utilizam de modelos de estatística espacial. Daí eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, de modelos de previsão, né, muitos desses aqui, né, partindo do modelo não espacial, né, para quem conhece mais no detalhe aí a questão estatística do modelo de regressão linear multivariada, incorporando de formas diferentes a perspectiva geográfica, né? Na variável dependente, nas variáveis independentes ou ambas, e um modelo local chamado GWR. Então, vou comentar com vocês alguns projetos que surgiram aí, um pouco na linha da questão da longevidade, mas pegando mais o aspecto de saúde, né? Um deles é um estudo feito recentemente por um aluno meu, o Rodrigo Fernandes, no ano passado, de analisar um pouco variáveis antecedentes ou impactantes na curva de crescimento do Covid-19 nos municípios do estado de São Paulo. Né? Aqui vocês veem os dados agrupados pelas famosas semanas epidemiológicas, né? Que é o controle que a área de saúde dá em geral, né? Para a epidemiologia já de muito tempo. Né? A gente percebe como isso cresceu no Brasil, todo mundo viveu isso na pele, né? Aqui em São Paulo em particular, né? Desde o primeiro caso que surgiu no Brasil, que foi no município de São Paulo, né? Então, todos os municípios em azul que vocês estão vendo aí diminuir ao longo do tempo são os municípios que tinham 0 casos até então, né? E a gente percebe, né? Eu acho que a maioria de vocês não tem, talvez, muito conhecimento de como é o estado de São Paulo como um todo, mas esse movimento indo da capital para o interior foi as próprias grandes rodovias que cortam o estado, foi o grande vetor, né? Principalmente o caminhoneiro em primeira instância, né? Então, isso fica claro hoje com a série histórica completa, né? Mas não estava claro no início, isso poderia ter sido talvez combatido, né? Então, a gente percebeu aqui, vocês estão vendo os números do Covid nos municípios paulistas. Bom, o que a gente fez foi tentar ver que variáveis impactavam a taxa de incidência do Covid, né? Primeiro, a gente vê uma grande dependência espacial, né? Sem entrar muito no detalhe do que isso significa, mas, basicamente, 33% da distribuição de casos de Covid no estado pode ser explicada a partir da geografia. Né? Então, esse é o ponto que eu trago aqui. E aqui vocês veem um mapa mostrando locais com grande incidência de Covid e com vizinhos também de grande incidência, né? Que são essas manchas vermelhas, versus as manchas azuis, onde você tem baixa incidência. Os municípios em cinza são municípios que podem ter alta ou baixa incidência, mas que não têm tanta similaridade com a sua vizinhança. Né? Então, isso aqui é o que a gente chama de mapa de clusters espaciais. Né? Bom, e a gente elencou um monte de variáveis, inclusive várias delas da própria plataforma Longeviver, que vocês estão vendo lá, dimensões de finanças, cidadania e habitat, por exemplo. Né? Alguns indicadores que foram criados pelo próprio Ministério da Saúde, que a gente achou bastante interessantes, tem o GeoCES,
que tem dimensões de educação, pobreza, privação material, riqueza, renda e segregação. A gente trouxe esses indicadores todos para o modelo, né, para tentar verificar o poder de explicação, né? A gente percebe ao longo do tempo, ou melhor, desculpe, a gente percebe cada indicador desses com um padrão bastante consistente de dependência espacial, né? Não é um indicador que tem uma distribuição aleatória no espaço, muito pelo contrário, né? Regiões típicas do estado com melhores ou piores indicadores desses, conforme o indicador, conforme a região, né? Em média, 33,42% de explicação de cada um desses fenômenos que vocês estão vendo aqui, que são as variáveis explicativas do modelo, atuando fortemente, tendo a geografia como variável que ajuda muito a explicar essa dinâmica da variável, né? E a gente chegou em modelos de explicação que, do ponto de vista da complexidade do fenômeno, são bastante satisfatórios, tá? Na literatura atual sobre COVID de maneira geral, né? Ainda mais porque os dados são agregados por pequenas porções de território, né? A gente chegou num indicador, num modelo de explicação da taxa de incidência que tem 12% de explicação, de uma forma tradicional, e quando a gente incorpora a dimensão geográfica, essa poder de explicação mais do que dobra, né? Vai para 27,35% de explicação, né? Em que variáveis como, em geral, aquele indicador de saúde do GEO-SES, lá do Ministério da Saúde, o índice de Gini, que é o índice de desigualdade, de maneira geral, dos municípios, e o PIB per capita como variáveis que ajudam a explicar mais esse WY aqui, que, na verdade, é a taxa de incidência da vizinhança, né? No modelo que a gente chama de modelo autorregressivo, né? Que é o SAR. Enfim, então esse aqui é um primeiro estudo que eu quis trazer para vocês. Um outro estudo bastante curioso, eu apresentei no Congresso, no Encontro Brasileiro de Data Science da GV, há um mês e meio atrás, teve uma repercussão interessante pela questão toda, né, de momento de país, mas esse é um outro estudo feito, liderado por vários alunos meus do MBA de Big Data Analytics que nós temos aqui na FGV, todos esses alunos aqui se envolveram nesse projeto, e analisando dados de julho de 2020 a janeiro de 2021, né, foi um projeto concluído no início deste ano, tentando buscar se há relação entre variáveis sociodemográficas e principalmente de orientação política dos municípios na distribuição de casos de COVID, né, que estão dentro do guarda-chuva do que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, o famoso SRAG, né, que é como a gente busca informações de doenças respiratórias graves, uma das quais o COVID está, né? Então, esse foi o estudo, né, feito por um grupo de alunos aqui do nosso MBA. Usamos dados do IBGE, né, alguns dados mais recentes de estimativa populacional, outros nem tanto, né? A gente não consegue, no nível de município, ter dados ainda com uma discriminação suficiente, por exemplo, para renda, por exemplo, para outras dimensões. Temos que esperar o censo 2022, não tem jeito, né? Mas buscamos indicadores mais atuais do IDH, que é um índice de qualidade de vida, de maneira geral, por município, e um índice muito interessante que o IPEA mantém, que é o Índice de Vulnerabilidade Social, o IVS. Os dados do COVID buscamos no DataSUS, através do Open DataSUS, e os dados de orientação política no TSE. Usamos como referência eleições para presidente da República em 2018, segundo turno, tá? Em que a gente tem, tipicamente, a opção entre dois, né, no Brasil, e, enfim. Aqui, para vocês terem uma ideia, os casos de COVID ao longo desse período, né? Então, o período total acumulado, e como foi a distribuição na primeira parte do período, né, de fevereiro a junho, e na segunda parte, de julho a dezembro. Tá? Então, a ideia era que 2 semestres, tal, mas pensando que a gente ainda teve um comecinho de 2020 ainda pré-Covid, né? Mas a gente optou por fazer o corte em julho mesmo. Olhando para esta distribuição total aqui, né, voltei para o slide anterior, o mapa da direita, a gente percebe uma
uma forte lógica espacial, que a gente viveu na pele, né? A gente sabe lugares do Brasil que foram mais ou menos suscetíveis, porque também tiveram mais ou menos controle, né, de Covid ao longo do tempo e tal. E 36,1% da distribuição de COVID no Brasil para o município pode ser explicada pela geografia, ou pela dinâmica espacial. É o que esse indicador quer dizer aqui, né? A gente vê lugares com alta incidência de Covid, com vizinhos também com essa condição, né? Regiões metropolitanas importantes de vários lugares da região sudeste e sul do Brasil, um vazio ainda, né? De início de ano, né? Aqui tudo bem que está no final do ainda pré-vacina, né? Isso é uma coisa curiosa, né? Mas ainda tinha baixa incidência em municípios pobres do Brasil. Ainda não era aquela migração de doença de rico para doença de pobre, né? Que é o que vem acontecendo com o Covid, infelizmente, né? Condições de infraestrutura causando mais Covid, foi o que aconteceu mais para frente, né? Mas então a gente vê ainda algumas manchas de lugares com baixa incidência de Covid, né? Enfim. E aqui as outras variáveis que a gente usou, né? A renda per capita com a forte orientação, né? Sul-Sudeste versus Norte e Nordeste, né? Em termos de renda que a gente tem no Brasil, historicamente. O índice de infraestrutura lá do IPEA também, refletindo isso, né? E aqui, como é que foi a distribuição de eleições presidenciais de 2018? Então, acho que vale só o destaque para vocês aqui, do seguinte: a gente preferiu mostrar um mapa com duas cores só, né? Municípios com mais votos no Bolsonaro e municípios com mais votos no Fernando Haddad, né? Claro que a gente poderia ter feito um degradê aqui e tal, mas só para mostrar principalmente essa questão da orientação também sul-sudeste, centro-oeste para Bolsonaro, tipicamente, e norte-nordeste para Fernando Haddad, né? Aí, indo no detalhe dos números, né, específicos e não só no 0 e 1 ali, né, na visão discriminante do mapa anterior, a gente vê uma forte orientação territorial, que a gente vivenciou isso tudo, né, nas eleições de 2 anos atrás, 3 anos atrás, 82,9% dessa dinâmica podendo ser explicada pela geografia, né? Então, o que a gente chama de autorrelação espacial bastante forte, né? E, por fim, já indo para o final da minha fala aqui inicial para vocês, aqui a gente vê que a variável taxa de votos em Bolsonaro foi uma variável que ficou no modelo, poder de explicação total, considerando tudo isso, né? Inclusive a questão de percentual de população feminina no município também é uma variável que ficou no modelo, uma coisa bastante curiosa, mas a variável que mais impactou aqui pelas barrinhas foi a questão da orientação eleitoral, né, de 2018 do município, com poder de explicação de 23%, né, nesse modelo inicial que vocês estão vendo, tá? Aqui um detalhe do que acontece, né, no modelo, né, o que é que cada variável impacta, né, o que acontece se eu ajustar ali um valor de variável, quanto isso impacta na taxa de contaminados do município, né? E quando a gente incorpora o termo espacial, pela forte orientação espacial da maioria das variáveis que vocês viram, a gente acresce em 10 pontos percentuais o poder de explicação do modelo, né? É basicamente o que a gente trouxe aqui para fechar. E quando a gente vai para outros modelos, né, vários daqueles modelos que eu mostrei para vocês foram testados, a gente chega em modelos que passam a explicar até 53% da taxa de casos de Covid, né? O que no nível de município é bastante interessante, dada toda a diversidade de municípios e diversidade de realidades dessas variáveis todas que a gente tem no país desde então, né? Desde o surgimento do Covid. Muito bem. Então, com isso eu termino a minha fala, deixando para vocês aqui o convite, quem quiser saber mais sobre algumas coisas que a gente falou aqui, convido todos vocês aí a poderem fazer parte do nosso núcleo de estudos de Data Science, né? Fica até o convite aqui, viu, Sapienza, para a gente tentar uma parceria institucional, acho que pode ser muito bacana. De repente, numa próxima reunião nossa lá, convidar você para apresentar as coisas que têm sido feitas aqui no Rio de Janeiro, acho que vai ser muito bacana. O núcleo está sediado na Escola de Economia, mas, na verdade, é porque qualquer iniciativa de centro de estudos, núcleo de estudos da GV, tem que estar embaixo de uma escola, né? Mas todas as escolas de São Paulo, Rio, Brasília,
que compõem a Fundação Getúlio Vargas no Brasil fazem parte desse núcleo. Então, sintam-se convidados. E muitas empresas, né, muitas outras escolas, né, SPM, o Grupo INSPER, a USP de São Paulo, por exemplo, são escolas parceiras. Tá? E, em particular, também a plataforma Longeviver. Né? Então, quem quiser saber mais, longeviver.com. Enfim, e é isso. Fico à disposição de vocês, né? Colocando um slide aqui provocador final, né? A integração entre essas competências, que até outro dia não se falavam muito, né? O povo de inteligência artificial conhece muito pouco, né? Da evolução da geografia, do ponto de vista analítico, que a gente tem no Brasil, e vice-versa, né? A gente da área de geo tem ouvido falar de inteligência artificial mais recentemente, mas isso também tem muitas décadas aí de desenvolvimento, né? Enfim, pessoal, muito obrigado pela oportunidade aqui. Fico aberto para as nossas perguntas aqui de final de sessão. Eduardo, agradeço pela tua apresentação, bastante interessante ver essas aplicações. Acho que as temáticas são muito pertinentes, uma em especial, a longevidade, né? Envelhecimento da população. Acho que esse é um desafio que a sociedade brasileira ainda não está encarando, ainda não entendeu o tamanho do problema nesse século, já nos próximos anos. Né? Alguns países já estão vivendo já o que muitas vezes se chama de declínio demográfico, acompanhado por envelhecimento, e a gente está terminando a nossa primavera demográfica, de certa forma, né, sem colher devidamente os benefícios disso. Enfim, a gente vai ter um bom desafio demográfico aí na nossa geração e principalmente na próxima. Né? Falou muito bem. E uma pergunta aqui da Silvana Spig, da empresa de pesquisa energética no Rio de Janeiro. Ela pergunta se o acesso à plataforma é público. Pelo horário que ela botou a pergunta, eu acho que ela se referia ao Longeviver. Imagino que sim, imagino que sim. A gente não tem, assim, desculpa o nome dela, qualquer, Sapiência, fugiu Silvana. aqui. Silvana, a gente não tem deixado o público, né, com uma senha universal, até porque a ideia é que isso seja consumido primordialmente por alguns tipos de públicos, né, principalmente os gestores municipais, como eu falei. Mas, havendo interesse seu, e se estende a todos que estão me ouvindo aqui, escrevam para mim, tá? E a gente gera uma senha para vocês usarem durante um tempo, tá? Eu vou colocar o meu e-mail aqui, já apareceu nos slides, mas fica o meu e-mail escrito aqui. Eu não sei se eu consigo escrever para todos, mas coloquei no chat. Você tem que botar ali to everyone. Eu acho que eu posso trocar isso, né? Agora eu posso, é verdade. Então, agora sim. Eu vou colocar o meu e-mail para todos. Quem tiver interesse em usar essa plataforma, é só escrever para mim. A gente concede o uso para vocês, né? E quem quiser saber mais um pouco de toda a dinâmica que está nos bastidores, que deu origem àquelas dimensões, que eram aquelas caixinhas cinzas, né? E os indicadores que as compõem, etc. Né? Então, estou super à disposição de vocês mesmos. A ideia é que seja, dentro da Fundação Getúlio Vargas, é amplamente utilizado para quem quiser, e vocês querendo utilizar para fins de pesquisa e integração com projetos de outras naturezas, né, e com esse fim mais nobre, né, público, ou enfim, de caráter público, vai ser um prazer poder permitir o uso, tá? Eduardo, uma pergunta um pouco específica, não sei se você saberia responder de pronto, mas quando você estava falando lá da Covid, segunda onda, né? E aí você colocou a componente eleitoral e tinha outras variáveis também. Eu não sei se eu entendi errado, mas eu entendi que você fez uma redução dimensional ali, não fez? Para escolher quais são as variáveis mais importantes para Sim, o sim. modelo. O que a gente fez, na verdade, é um modelo, do ponto de vista operacional, bastante simples, né? A gente pegou um conjunto bem amplo de variáveis, a gente fez um procedimento de regressão em que a gente testa uma por uma o quanto aquelas variáveis devem ou não ficar no modelo em comparação com outras, né?
Então, a gente fez um procedimento chamado Stepwise, que tira variáveis que, junto com outras que já estão no modelo, não agregam nada, né? Então, variáveis não significantes, e também variáveis que, mesmo significantes, competem entre si, entre as variáveis explicativas, né? Tiram as variáveis que têm alta multicolinearidade. E Sim. depois disso, a gente incorporou o termo espacial. Ah, entendi. Entendi. Não, curiosidade mesmo, como é que foi de desenvolvimento ali. Entendi. É, é, e quando vocês escolhem esses projetos, né, essas temáticas bastante pertinentes, como é que é esse processo da criação da coisa, né? A criação da plataforma, da solução? Como é que vocês fazem a concepção desses sistemas? Ah, sim, bom, assim, acho que isso vale para nós, como vale para você que também lidera grupos de pesquisa aqui, Sapiens, e para muitos que estão nos ouvindo aqui, o insight surge ou por oportunidades, né, da gente estar convivendo ou num grupo específico, ou numa sala de aula, enfim, em vários grupos, surge um insight de alguma ideia que alguém, de uma dor que alguém está tendo, e daí vem a oportunidade de um projeto, ou às vezes vem o interesse institucional, né? Então, quando a gente começou a plataforma Longe de Viver, a gente havia tido um contato prévio com duas prefeituras de municípios grandes do estado do Paraná, que já haviam mostrado interesse em desenvolver mais políticas públicas a partir do Conselho Municipal do Idoso, e daí a plataforma poderia subsidiar. E, em um certo instante, foi de conhecimento do pessoal desse grande projeto chamado Todos pela Saúde, né, liderado pelo Itaú, de talvez falar, oh, vamos levar isso para o Brasil inteiro e tal. Então, teve um apoio institucional também, e o interesse da própria fundação como um tema estratégico, né, da FGV. Então, foi daí que veio esse projeto, né? Mas, assim, outros projetos que eu me envolvi são por oportunidade, né? Aquele primeiro que eu mostrei para vocês de energia elétrica e renda, e só pôde ser feito porque eu trabalhava na empresa de distribuição de energia. Hoje, em tempos de LGPD, etc., é praticamente impossível que um projeto como esse seja feito, né? O gestor que está lá na empresa de energia ou de utilities em geral, ele não vê tipicamente valor em ceder dados, entre aspas, né? Ou trabalhar internamente dentro de um P&D para que isso vire talvez um indicador de outra natureza, né? Para ele poder usar em programas de fidelização de clientes e tal. Então, essa cultura a gente ainda precisa criar, né? Mas o Fadel está lá dentro, daí surgiu a oportunidade. Então, normalmente não tem uma regra muito específica, não. É quando vem um insight de diversas fontes. E para quem está te assistindo e ficou convencido que inteligência artificial é uma coisa importante para se combinar com gel, o que você iria para essa pessoa assim? Como é que ela pode começar? Pô, boa pergunta. Bom, primeiro de tudo, acho que vale tentar desmistificar um pouco a questão da inteligência artificial, né? Quem gostou do assunto, né? E eu acho que vale. Quem é da área de gel, que eu acho que a imensa maioria aqui já tem bastante domínio, bastante interesse, né? Sobre a perspectiva geográfica, e agora talvez queira saber um pouco mais daquele outro lado. Pesquisem por aí, tem um termo que até coloquei em um certo slide, que é esse Geo AI. Essa é uma sigla que está talvez ficando dominante, que é a mistura dessa coisa do Geo Analytics, que é uma coisa até bem mais ampla, com a inteligência artificial. Vejam que tem muitos estudos nessa área de integração das perspectivas para ajudar a resolver um problema, tá? E depois, acho que vale a pena tentar entender o que está por trás dessa caixa preta chamada inteligência artificial, tá? Inteligência artificial, reduzindo ao máximo, né? Tirando todo o glamour, né, de que as máquinas vão dominar o mundo, toda essa história toda, né? Inteligência artificial é um sistema de otimização, tá? Em que o principal técnica utilizada é o que a gente chama de redes neurais. Então, você ensina, entre aspas, um sistema a identificar, discriminar, buscar padrões a partir de um arsenal de exemplos, né?
Então, em sala de aula, o exemplo que eu mais uso é o seguinte: se você consegue criar um sistema de inteligência artificial bastante sofisticado, melhor do que qualquer outro, que apresente para o usuário uma figura e o sistema diz se ela tem uma maçã ou não tem, né? É muito simples, entre aspas, fazer isso. Se você tiver um conjunto de 300 mil imagens que tem maçã e 300 mil imagens que não tem maçã, você coloca isso dentro de um sistema de rede neural simples que qualquer ferramenta dessas open source de inteligência artificial implementam, né? Tem várias aí, gratuitas, e o sistema vai ser treinado, entre aspas, por isso. Você não sabe o que ele faz, né? Internamente, você não sabe como é que ele distingue uma imagem que tem maçã de outra que não tem. É uma coisa feita mais ou menos do jeito que a gente aprendeu lá quando a gente ainda era criança, a saber o que é maçã, o que não é maçã. Não é uma coisa ainda intuitiva. Depois que a gente adquiriu conhecimentos aí que a gente categorizou, mas é assim que o sistema aprende, né? Então, eu acho que esse pode ser o segundo passo, você tentar entender o que está na essência disso. E depois que você entender isso, você vai conseguir ver que você pode incorporar lá nos neurônios da rede neural, é exatamente o termo que o povo usa, predicados geográficos, para tentar discriminar situações. E daí surgiu o que a gente chama de GeoAI, tá? Então, tudo bem que eu posso ter divagado aqui numa coisa mais técnica, mas essa é a essência de algo que ainda está no começo, né? Eu aposto muito nessa coisa do GeoAI para interpretação automática de imagens, para ajudar em processos semiautomáticos, né? Então, o Marcelo, que me antecedeu aqui, que fez uma palestra muito bacana, aliás, cumprimento ele, o Rômulo e toda a equipe lá, é um projeto super bacana, né, de cadastro de árvores urbanas. Você pode, talvez, ensinar um sistema que pegue a imagem e consiga identificar onde tem árvores, inclusive identificar a espécie e idade das árvores, pelo jeitão da árvore, né? Se você tiver diversidade de espécies e idades. Então, isso pode ser muito útil, por exemplo, para dar sustentação de longo prazo para um projeto de cadastro urbano, né? Então, só para dar um exemplo. Obrigado, Eduardo, pelo seu tempo, pela sua apresentação. Sempre um grande prazer tê-lo conosco aqui. Pô, eu que agradeço, viu, Sapiência? Mais uma Muito vez aí a obrigado aí. oportunidade. Poxa, foi bem legal. E sobre aquela tua ideia da gente pensar numa coisa junta aí, por favor, vai ser um grande prazer. Pô, Acho sem esse tipo dúvida. de estudo bem divertido. Então, Legal, legal mesmo. Muito adoro essas coisas. obrigado. Então, acho que vocês estão fazendo um trabalho bem bacana lá. Tô vendo. Esse grupo ele foi criado quando? O núcleo de Data Science É. a gente começou ainda uma coisa bem pequenininha em 2018. Em Tem pouco tempo. 2019 Legal. a gente começou a crescer e tal. A gente fez o Encontro Brasileiro de Data Science, e daí eu vou até te convidar para o nosso próximo, que Por deve favor. ser agora presencial. E, enfim, e estamos crescendo, né? Em paralelo, tem o FGV Analytics, que é um centro de estudos também, que hoje está com uma orientação muito para projetos da área de segurança pública, com uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mas que vai se ampliar para outras coisas, né? E eu acho que toda a trajetória que você tem aqui no LabGIS, eu acho que pode ser muito legal para a gente pensar em parcerias, tá? Seria ótimo. Bem, prezados, damos por encerrado a nossa programação agora na parte da manhã. Lembrando que a gente retoma às 3 horas da tarde, teremos apresentações da Agência Nacional de Energia Elétrica, da Infraestrutura Estadual do Rio Grande do Sul. Deixa eu pegar minha cola aqui, que a memória já está falhando. A empresa de pesquisa e logística também. E o Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos de Goiás. Essas 4 apresentações fecham aí nosso último dia de programação.
Eduardo e a todos, tenham um bom dia, um bom almoço. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.